O Corinthians ele não pode viver de eventos pontuais que possa acontecer na arena, fora a bilheteria também para quitar as suas contas. O Corinthians não tem o name right. Também tem que pensar nisso. Então, o Corinthians também não tem... ou no caso da W Torre, o Palmeiras... Porque o Palmeiras ele não tem outras despesas a não ser o elenco. Ele não tem. Não, ele tem um social. Mas é que tá, o clube social não significa nada dentro do Palmeiras ali. Então, mas é que tá, ô Sormani, o estádio, que teoricamente é o grosso, social, é o cara, o Palmeiras não paga. O Palmeiras não paga. Ele tem receita que o Corinthians não tem. Grande. Sim, sem dúvida. Porque o Corinthians, olha, porque o Palmeiras descobriu um modelo. O Palmeiras descobriu um modelo para fazer um estádio que o Corinthians não descobriu ou não encontrou. Sim. O Palmeiras pegou uma pessoa interessada nisso, entregou lá o terreno, o estádio, vai ficar por 30 anos, o cara levantou, passou em outro tostão, o Palmeiras está ganhando dinheiro em cima de um pequeno percentual. O Name Right pagou o estádio. O Name Right pagou o estádio e ele tem um plano de sócio-torcedor que é possível, porque tem um estádio que é capaz de dar esse retorno. O Name Rights do Allianz Parque, ele foi para W Torre? Para pagar o estádio. Para pagar o estádio. Então, quer dizer, o modelo agora, de construção... Mas daqui a 30 anos o Palmeiras quiser vender o Name Rights, ele vende. Sim, o modelo de construção do estádio do Palmeiras foi muito interessante. Claro. Foi muito interessante. Foi feito pelo Beluso. Foi feito pelo Beluso, que é um grande economista. É muito melhor do que o do Corinthians. O do Corinthians se baseou um pouco numa fantasia de que o Corinthians venderia muito fácil as coisas, né? O Corinthians estava muito em alta, era campeão da Libertadores, campeão mundial. Não, e a conta que fizeram é que o estádio casa cheia todos os jogos. Sim, criaram essa ilusão. Porque o próprio Andrés, ele disse, o estádio tem o financiamento durante 12 anos, eu pago em 6. O Corinthians foi muito otimista. O Corinthians foi muito otimista. Qual o jogo do Corinthians é menos de 30 mil? Mas, ô Pascoal, não é só isso. O Corinthians, a questão não é ter 30 mil. Para que você feche a conta do jeito que o Corinthians imaginou, você tem que ter 44 todo jogo. É isso, Pascoal. 44 não dá. Então, mas, gente, todo jogo não, convenhamos. E tinha de vender 44 mil pessoas pro Corinthians, por jogo, é pouco. É pouco. Mas não é todo jogo que dá isso. Eu sei. Mas se você fideliza o torcedor, com esse plano do sócio-torcedor, etc., e você tem um time competitivo e que vai disputar sempre a Champions League daqui, ou seja, a Libertadores, que o Corinthians não está, ele está na Liga Europa, ou seja, na Sul-Americana, você tem condições de fazer o seu estádio ficar sempre cheio. E para você disputar a Libertadores todos os anos, você precisa investir. Não adianta nada você ficar, eu tenho teto, eu não posso isso, não vou contratar ninguém. Um dia você disputa a Libertadores, no outro ano você não joga. Mas é que tá, Sormani, dentro de uma realidade que o Corinthians vive hoje, o Corinthians ele reforçou o elenco sem gastar muito. O Corinthians ele trouxe jogadores de qualidade aí, inclusive tem a negociação em paralelo aí do Arana, mas isso aí deixa de lado porque ainda não está dentro do time. Mas o Corinthians ele trouxe um Bocelli, ele trouxe o Ramiro, ele trouxe o Sornosa, ele trouxe o Richard, ele trouxe o Manuel. Ele se reforçou sem ter dinheiro. O Flamengo trouxe o Gabriel, trouxe o Arrascaeta e trouxe o Rodrigo Caio. O que o Flamengo contratou é muito mais significativo do que o Corinthians. Agora, dentro do campo, então, pode quem vai ser ganhar? o contrário. O ano passado, o Flamengo ele tinha um elenco mais significativo que o Corinthians, todo mundo dava o Flamengo como finalista da Copa do Brasil e o Corinthians conseguiu avançar. E o Flamengo foi vice-campeão brasileiro, o Corinthians acabou de dar o Benja falou e tem toda a razão. Não é uma certeza. E nesse século, o Corinthians é o maior ganhador de títulos, né? Tal, não sei o quê. Mas se você pegar aí os últimos 4 anos, o Corinthians ficou fora de Libertadores em 2, não foi? Os últimos 4 anos hoje. Mas ganhou 2 brasileiros? Não, eu sei. Mas Libertadores esse ano está fora da Libertadores. Ficou fora do O ano passado foi desclassificado pelo Colo-Colo. Não digo, mas e ano ímpar, 17, 19. 17 que foi campeão brasileiro, ficou fora. O Palmeiras está disputando a Libertadores nos últimos 4 anos. O Flamengo não tem certeza. Mas isso que o Sormani está falando é importante também. Esses times, para se estabelecerem também com média de público muito alta e fazer seus estádios darem dinheiro, girarem, isso aqui e tal, tem de disputar os mesmos campeonatos das Libertadores todos os anos. Se o Real Madrid ficar fora de uma Champions, é um desastre. Claro. Se o Barcelona... Então, pro Corinthians, o Corinthians ganhou em 2017 o Campeonato Brasileiro, em 2015, é verdade. Mas em 2017 não jogou a Libertadores, esse ano não vai jogar de novo. Isso não gera a receita que o Corinthians poderia gerar, entendeu? Então, é importante esses times se manterem sempre disputando esses campeonatos. Porque se eles escorregam um ano, a receita vai para baixo. Porque não é receita só de bilheteria, é receita de televisão, é receita de placa de estádio, é receita de premiação. Premiação com placa de estádio, Corinthians e Flamengo negociam as deles. Então, placas de estádio por conta de Corinthians e Flamengo. Já estão negociados, inclusive. Quanto que o Flamengo vai ganhar esse ano de placa de estádio, que eu não sei quanto que é, e quanto que o Corinthians vai ganhar? O Flamengo vai ganhar mais. Porque o Flamengo vai jogar. Não, já negociaram individualmente lá. Não sei se é a mesma empresa, mas o Corinthians vai ganhar tudo isso é legal, mas no
no final do ano o que vale é os torcedores que vão comemorar título. O importante no futebol o Flamengo, alegria, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, o que vale ainda é levantar a taça. O extrato fica para os outros. Mudando um pouco de assunto, eu tenho uma informação, você tem outra. Diga lá. Eu tenho a informação que é o seguinte. São conflitantes? A informação que eu tenho é o seguinte, que é que também não está certo. A pessoa falou que também não é fácil, mas que se o Guilherme Arana voltar para o futebol brasileiro, seria nesse momento só para o Corinthians. Que o Flamengo estaria tentando, o Santos estaria tentando, mas que uma pessoa falou para mim que haveria um compromisso do Guilherme Arana só voltar se for pro Corinthians. Aí eu perguntei pra pessoa, mas e aí? For fácil, não tá. O que a gente tem é isso, é um compromisso que fala se voltar pro Corinthians. O Sevilha já mostrou, já disse o que quer. Quem quer o Corinthians quer, o XYZ quer. Na Europa existem clubes interessados, em Portugal, na Itália e na Rússia. E é o seguinte, custa 10 milhões de euros. Esse é o primeiro recado. O Corinthians já avisou que por 10 milhões de euros não tem negócio, o Corinthians não tem como comprar e não tem como pagar o que ele ganha lá. Se ele quiser ganhar 450 no Corinthians, a porta está aberta, legal. Caso contrário, o Corinthians não tem como fazer. O Corinthians fez uma proposta, Pascoal, de 6 milhões de euros pro Sevilha parcelando esse pagamento? Não. Não existe? O Corinthians não gasta um conto nisso aí. Não gasta um conto. A informação que eu tenho é que o Corinthians não gasta um conto nisso aí. Viria por empréstimo e a mesma coisa do Wagner Love. Não põe R$1. Não, porque o Corinthians e o salário é 450, hein? O Corinthians o salário o Corinthians paga de teto. O Sevilha tem que pagar o resto lá. O Corinthians ainda vai ganhar o teto do Corinthians. Ué, tem que pagar. Esse vale a pena. Pela escassez de jogadores na posição e pela bola que ele joga, me cite hoje no Brasil um lateral esquerdo melhor que o Guilherme Arana. Não vou citar lateral esquerdo, não, mas eu quero comparar o seguinte: quem é o craque do Corinthians hoje? A Bocelli? Não, hoje o craque que o Bocelli ainda não jogou. É o Jadson? O Jadson. E o Arana pode ganhar igual o Jadson? Por que não? Igual o Jadson, não, igual o Cássio, igual o Fagner. Qual é a história dele para ganhar igual aos medalhões do Corinthians? É oferta e procura, Fábio. Hoje no Brasil... Mas é que eu tô falando. Então, se não pagar 1 milhão, daqui 4, 5 anos, vai ficar para trás. Não sei, mano. Não sei. Você tá pregando para inflacionar. O Arana, por exemplo, é um cara que hoje ele tem mercado no futebol brasileiro. Pela escassez de jogadores de qualidade na posição, é um cara que ele poderia jogar aí, talvez, aí nos 20 clubes da Série A. O Bozelli ele vai ser apresentado, mano, domingo contra na estreia do Corinthians contra o São Caetano. Ele não joga, né? Ele não joga, ele chega no Brasil amanhã. Vai ser apresentado. Porque ele ainda tá no México, ele chega, acho que inclusive já tá até na Argentina. Mas ele se apresenta aqui no Brasil amanhã e no domingo ele será apresentado para Fiel. Mas com relação ao Guilherme Arana, Benja, eu não sei até que ponto que não valha, talvez, o investimento. Porque o Guilherme Arana é um jogador jovem, é um cara... que eu tô falando. Peraí, tá falando do quê, senhor? Eu tô falando de salário. Peraí, eu não sou a favor de pagar 1 milhão. Eu tô falando com relação a repatriar o jogador. Você tá sendo a possibilidade de empréstimo. Peraí. Pagar o salário, senhor Mano, é uma coisa. Você comprar o jogador para poder investir numa futura venda novamente é outra, completamente diferente. Mas você está sendo favorável a pagar o teto para o Arana. Pro Arana vale a pena. E eu não acho que seja absurdo. Porque se o Corinthians fosse... Peraí, gente. Eu não acho que seja absurdo pagar hoje o que o Corinthians pode oferecer de teto pro Guilherme Arana. Primeiro, é um cara que conhece o time, é um cara que quando jogou foi monstro, ele foi tão protagonista quanto os cobrões que estão lá, Jadson, Cássio, Fagner, foi tão bom quanto. Eu não sei porquê. Mas ele é mais jovem que os outros. E daí? Se o Neymar volta hoje pro futebol brasileiro, ele não pode ganhar o teto que outros ganham, porque ele é mais jovem do que qualquer outro? Vocês estão de brincadeira, o Arana jogou muito. Ele mereceria sim ganhar o teto. Gabriel Barbosa ganhou o que e tem mais nome que os outros. O Fábio Azevedo, também não vejo problema nisso. O Fábio Azevedo, eu acho que o Fábio Azevedo tem razão no que ele falou e acho que o Mano tem razão no que ele falou. Não, mas aí você tem que escolher um lado também, bacana. Não tem porque é um pouco pra cada um. Não tem porque eu concordo. O programa, ele tem que ter um lado. Não tem. Às vezes não. É verdade. Nem você põe em 3x aí, em 5 questões. Não, é verdade, mas é que acontece o seguinte, que eu acho que tem argumento... Acontece o seguinte, tem argumento que você usou que eu concordo plenamente. E tem argumento que ele usou que eu concordo plenamente. Mas qual te agrada mais, assim, se tivesse que ter um voto Minerva, assim? Não, tá em dúvida. Não, o que eu quero te falar... Tomar um vinho à noite, jantar, com qual argumento? Com você. Era com você. Eu adoro você fora do ar. Eu prefiro o Andy. Eu adoro. Não, mas é verdade. É o seguinte, é porque é estranho, né? Você ver um jogador da base que saiu bem, fica lá 2 horas fora, volta, de repente ganhando o teto do salário.
é diferente, é inusitado. Quer dizer, ele saiu e volta... Mas ele volta valorizado. Sim, volta como volta. O Carille voltou valorizado. Ele não volta valorizado, sim. volta numa necessidade, porque ele é banco no Sevilha. Vamos botar Não, mas aí que ele eu quero- é banco e no aí- Sevilha, e aí não eu- joga. mas isso- o Corinthians, que valorização Mas é aí agora ele essa? joga no Corinthians. Eu Você consigo tirar do terminar. Sevilha titular é uma Mas ele joga em qualquer joga lugar. pela necessidade. O Ele Gabigol joga era em qualquer banco, time. tá, ô, Fábio? Ele joga O Gabigol só era pra banco na terminar, Inter, Fran, foi o emprestado pro Flamengo está Benfica, pegando e aí ele trouxe o artilheiro do Gabigol. Campeonato Brasileiro. Acho que você esqueceu disso. Só para terminar minha frase. Em contrapartida, o Fábio Azevedo, o Guilherme Arana, aí eu concordo com o Mano. O Guilherme Arana no Corinthians jogou uma enormidade. Para mim, uma grande surpresa, ele não está jogando no Sevilha. Uma grande surpresa. E o Guilherme Arana, aí eu concordo com ele de Carrasco do novo. Palmeiras. Na minha opinião, se o Guilherme Arana no futebol brasileiro hoje, para mim, não tem o lateral esquerdo. Lógico que não tem, óbvio que não tem. Você traz o melhor da posição, você não vai pagar o teto? Óbvio que paga. Óbvio. Mas você acha que não deve pagar o teto, é isso? Para o lateral esquerdo, não. Senão você está acho que esse jogador, equipando sim, ele aos outros, não. Esse sim. Imagina. Acho que esse jogador... Eu acho que não. Esse Justifica questão, completamente o investimento. Tá trazendo um cara que é banco no Sevilha. Aí que tá, mas o ele Gabigol joga- também era banco na Inter, jogou muito. E tá Dá uma outro, sem mostrou fazer nada, personalidade. uma passeando na Espanha, mano. Só faz campeonato espanhol também, não Na defenda. primeira parte do ano. O quê? Na lesão do escudeiro. O quê? Ele só foi titular. Então quando tudo o bem, Escudeiro então teve você primeira concorda parte. comigo, ele tá passeando há um ano na Europa, Mas, gente. ô, Fábio, não, o fato não dele tá ter ficado passeando. no banco na Europa não quer dizer que seja um bom jogador. O Paulinho, quando ele foi pra Europa, que ele jogou a primeira temporada dele na Áustria, ele também foi banco. Quando o Corinthians trouxe o Paulinho, você vai falar, o Paulinho não sabe jogar bola? Sabe. Então paguem O Paulinho do 450. Vasco foi pra Amanhã, Alemanha, a primeira amanhã o temporada Wagner foi, Love já não tá segunda no banco. Ô, mano, o Wagner Love pode ganhar igual o Arana, então? Quando ele chegar? Pode. Não. É o teto do clube pros jogadores aí que não vai se pode. listar, Mas aí tá Fábio. banalizando o Óbvio teto. que sim. É banalizar o nome craque daqui a pouco. Craque não, Esse é Wagner craque, Love, esse é ele teve craque, só todo mundo é relevância na craque. campanha do Campeonato Brasileiro. O Arana não pode ter o mesmo Eu salário do discordo Wagner completamente Love. de Não você, pode. discordo. Aí eu discordo também. Não, Fábio, o Você tá problema é O maluco. Guilherme Eu acho que Arana, você tá eu maluco. digo mais, o O Guilherme nível Arana dele é pra hoje, isso. Tá o maluco. Guilherme Arana hoje talvez seja mais importante pro Corinthians hoje do que o Love. Hoje. Também acho. Porque o Arana, necessidade. ele Não, mudou de... Ele mudou Por isso tem o Bozelli, por isso tem o... O Arana um não ano ele não joga, eu gente. sei, mas o Fabinho... Não que o Wagner Love é Se muito o bom Arana jogador, hoje fosse jogador do Corinthians, né? Os dois... Eles jogaram juntos. O Arana e o Wagner Love, não chegaram? Jogaram. Naquela ocasião... Muito pouco, né? Naquela jogaram. ocasião, realmente Ele era não da faria base, tava sentido subindo. você pagar pro Arana o mesmo salário que o Wagner Love. O Wagner Love é um jogador que veio com um... Já era consagrado. Era né? consagrado, veio com um patamar O Arana salarial tava da Europa. subindo, O Arana era tava subindo. base. O Arana hoje, quando ele sai do Corinthians para ir jogar no Sevilha, ele muda de patamar salarial. Claro. Então, se ele volta, ele já volta com um patamar salarial de Europa. Ele não é volta só- como ex-jogador da base, ele E não volta é- como é. lateral esquerdo do Sevilha. E não é só E patamar- pode até não estar jogando, mas é Hein, um ano Flavinho? só. Pode não, E ele não não é só está patamar jogando. salarial, né? Não é ter só o outro salário. status. O status Claro, dele claro. hoje é Ele é outro. Ah, o carinha do passaporte Se o Flamengo, botou se isso, o Flamengo ok. pagar 600 pau pro Lucas Paquetá. Ou não, por exemplo, o Lucas Paquetá. Mas não é o teto do Flamengo, ele não pode ganhar igual o Gabigol, ganha 1,5 milhão. Fabinho, O Lucas Arrascaeta Paquetá, não pode. O Lucas Paquetá volta pro Flamengo daqui um ano. Sim. Daqui um ano. Jogador à base e tal. Você não acha que ele volta com o status de teto do Flamengo? Depende de como ele volta. Na situação que ele volta. Se ele Se volta no quebrar a banco. perna, só que agora, Não. Na situação do muito Arana. jogador, tem muito jogador Gabriel brasileiro. voltou pro Santos com status lá em cima mesmo. Tem muito jogador brasileiro, Fábio, que não dá certo. Na Europa, mas por um os caras monte são de bons. razões. Tem outros que voltam com um patamar Eu acho que muito você acima. banaliza o teto. Eu Mas, acho. Hã? Não, muito eu acho cético. que não. Eu acho que Não, eu acho que você banaliza o teto. Banalizar o teto é pagar 450 mil pro Jonatas. Isso daí é banalizar o teto. Agora pro Arana não, justifica completamente. Isso é banalizar o teto. O Jonathan se despediu do Corinthians, disse que eu acho até que ele teve. E foi muito correta voltou a pra frase dele. Não foi vou ficar muito aqui correto. roubando. Eu não vou ficar aqui enganando o Corinthians, roubando o Então ele Corinthians, devolveu vou o que ele embora, vou ganhou. voltar. Não, o cara não jogou nada. mas Ele não jogou nada. Ele não pediu O cara pra ser fez isso de contratado. sacanagem. Ele jogou porque O não cara quis. não jogou porque não pediu pra quis. ser Tem contratado. jogador que se lesionou, por exemplo, em clubes, aí que Não. falou pro presidente, eu vou te fazer um cheque aqui, ó, depositando aqui o valor que eu recebi até agora. Não, é diferente. Você tá falando do Montijo, mano. por exemplo, é diferente. Eu faria isso. É muito Vai diferente. Você ainda mais Não. com dinheiro. Vamos ver quem tá Tá, eu acho mandando. que eu faria. Não, pode falar. O que o Jonatas fez foi muito legal, sim. Agora, devolver correto. dinheiro é errado. O cara, você acha que o cara não queria ter chegado e jogado, marcado o Marcelo gol? Matos tá sem jogar 2 anos lutando pra voltar, tá de sacanagem? Vamos para o